dizer, o Estado, isso foi um médico mais velho que eu, o Estado gasta milhões e milhões de reais com essas crianças, com essas pessoas, e o resultado é praticamente nulo, dizer, ele não compensa. Então, a solução é trabalhar a criança na formação, principalmente do seu caráter. E ele citou exemplos. Quer dizer, olha, por que certas pessoas bem de vida, inclusive com cargos importantes, colocam a mão no dinheiro público? Por quê? É mau salário, má remuneração, é falta de dinheiro? Não é nada disso. É falta de mau caráter. É mau caráter. Porque são maus caráteres, por isso que eles têm esse tipo de atitude. E isso, a origem disso está lá, no início da criação. Então, eu, logicamente, não estou aqui para, digamos assim, estimular o trabalho infantil da maneira como é feita hoje, que hoje é uma coisa humilhante, né? As crianças na rua pedindo esmola, estão ali na beira do restaurante pedindo dinheiro. Isso é ruim. Eu me pergunto o que essa criança vai pensar amanhã, né? Agora, o trabalho dentro de uma escola organizada, com profissionais como esse empresário que foi metido, foi referido há pouco, né, e que teve lá a sua escola multada e coisa e tal, talvez até os fiscais que multaram estejam agindo correto, porque a lei assim determina, né, Brito? Então, eles seriam os menos culpados. Eu diria assim que a culpa é a lei que permite esse tipo de aberração. Porque as crianças estão ali numa escola, estão sendo formadas, estão sendo preparadas para a vida. E isso é que a sociedade toda quer, né? Então, em princípio, o Brito, essas seriam, telespectadores, essas seriam as minhas colocações aqui, como pai de família, né? E como um advogado, já de 44 anos de vida profissional, e que não tenho assim um aprofundado estudo dessa matéria, mas tenho assim a informação a esse respeito. Como o senhor disse no início, trazendo como exemplo um encontro por conta de um formal de partilha, foram as primeiras declarações do inventariante. Exato. Que tal? Doutor Miguel Velasquez, tudo bem? Tudo bem, prazer revê-lo, Brito. O senhor é um homem que luta há muito tempo por um tema correlato, a fiscalização da evasão escolar. Também. A criança que deixa de ir à escola, às vezes, para fazer um trabalho indevidamente. Exatamente. Bom, boa noite aos demais companheiros de mesa. Eu quero trazer algumas questões. Esse programa daria um seminário por tudo que já foi colocado aqui, porque eu fiquei pensando... Vamos organizá-lo. Cada argumento que surge, existe também um outro argumento, um contra-argumento, né, com relação ao que foi colocado. Bom, eu quero dizer inicialmente que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele está com 20 anos de vigência no Brasil. E, lamentavelmente, ele ainda não está integralmente implementado. Deixa muito a desejar. Faltam inúmeras políticas públicas na defesa do bom desenvolvimento da criança e do adolescente. Como disse bem o doutor Mariani, os tempos são outros. Bom, eu não quero, e não estou dizendo que os senhores disseram isso, mas eu não quero fazer o link de que surra e trabalho infantil, resultado homem de bem. Não é por aí. A lei da palmada, ela veio para dizer aos pais, existem outros meios de correção que não a violência, porque nós queremos interromper esse ciclo de violência. Evidente que eu não estou falando de exageros, ninguém vai entrar, o Estado não vai entrar dentro de uma casa de uma pessoa e fazer com que ela faça assim, assim, assado. Mas eu estou acostumado a ver crianças espancadas, torturadas, de pais que acham que se corrige uma criança através do espancamento e do grito. E depois, essas pessoas que defendem a lei, que não deve existir a lei da palmada, querem essas crianças excluídas da escola por causa do mau comportamento que elas têm. Porque a violência que elas sofrem em casa é a violência que elas reproduzem na escola. Aí todos querem tirá-la da escola. Por quê? Então, acho que a gente tem que pensar pelo outro lado também. É a questão do trabalho. Ora, o que a gente vê hoje?
Vamos pegar lá, por exemplo, no Nordeste, né? Crianças quebrando pedras, aquele farelo, as mãos, né? Toda aberta. E que condições de aprendizado tem uma pessoa dessas? O cansaço que ela fica de jovens adolescentes que a gente recebe que não conseguem suportar o turno noturno porque trabalharam o dia inteiro e dormem na escola. Ou crianças que são obrigadas a trabalhar de noite vendendo flores, que dormem de manhã e não conseguem ir para a escola. Eu vou para o lado inverso. Eu acho que a nossa defesa tem que ser não da criança trabalhando, mas da criança dentro da escola. O Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, colocam como um princípio, uma questão a ser atingida, a escola de turno integral. E o que nós vemos hoje? Hoje temos um programa do governo federal por mais educação. Mas extremamente preocupante também, Brito, porque não é um espaço como o CIEPS, que foi concebido lá pelo Darcy Ribeiro. Não, estão fazendo escolas normais querendo colocar crianças ali dentro por mais tempo. Porque a criança fica 4 horas na escola e olhe lá, quando tem professor. A ideia do CIEP é no horário, no contraturno, outra atividade. Outra atividade. A criança tem... Até de trabalho. A criança tem o direito ao lazer, a criança tem o direito de brincar, até porque o lazer, a prática de esporte está inserido no desenvolvimento dessa criança. Ela vai ser mais capaz, ela vai ser mais competente, ela vai ser mais saudável, vai ser mais criativa. Tudo que hoje os empresários reclamam, a falta de qualificação. Porque nós estamos desenvolvendo, eu não gostaria de usar essa expressão, mas nós estamos alargando, aumentando esse fosso que existe entre os ricos e os pobres. Porque os ricos mais ricos botam seus filhos para estudar nos Estados Unidos ou na Europa. Os classe média fazem todo o empenho de colocar o seu filho numa escola privada. E os que não têm recursos colocam seus filhos na escola pública. E há um fosso nisso tudo. Porque hoje tem matemática, amanhã já não tem português. As condições de aprendizado não são as mesmas. Os laboratórios não são os mesmos. Eu digo assim, o que eu quero é igualdade de oportunidades. Então, acho que isso é importante. Não significa porque pessoas trabalharam na sua infância que nós temos que repetir esse modelo. Não estou dizendo que não tem que ter o aprendizado. É evidente que sim, mas tudo ao seu tempo. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Eu não conheço um agricultor que planta antes do tempo. Porque é jogar a semente fora. Por que com a criança não se faz da mesma forma? Né? Essas questões é que me preocupam. As pessoas colocam, parece, a questão da criminalidade está ligada à ociosidade. Pode ser. Eu até acredito que sim. Mas por que essa ociosidade tem que ser combatida através do trabalho infantil e não através de uma educação de qualidade, de turno integral, como deve ser? Por que nós não prepararmos a criança para o mundo adulto? Por que a gente gosta de antecipar etapas? Nessa atividade educativa, com turno integral, e o exemplo do CIEPS é o mais claro que a gente tem, faz boa lembrança do professor Darcy Ribeiro, Dr. Velasquez, nós não podemos incluir atividades curriculares laborais? Se for adequado à idade, sim. Por que não? Porque não era pecado trabalhos manuais, né? Trabalho de serrinha, a senhora... As crianças da PAI também fazem esse trabalho. Eu sou a favor do ensino profissionalizante, do ensino técnico, sim. Porque eu tenho uma outra preocupação. Mas isso não se constitui em trabalho. A obrigação de... O que fazem na FEBEM aqui, na antiga FEBEM, na fase? Sim, eles têm um aprendizado de trabalho e a gente quer isso. Agora, é importante dizer o seguinte... A Casa do Pequeno Jornaleiro, o Pão dos Pobres criou gerações de gaúchos trabalhando na gráfica. Não, mas Cláudio, só deixa eu dizer mais um detalhezinho. Desculpa, eu já te dou a palavra. A questão é a seguinte, tu falaste aqui que eu trabalhei muitos anos com a questão da invasão escolar. Exatamente. É verdade. E sabe que o nosso grande... e aí a gente tem que trabalhar com a questão seguinte, 70% da população brasileira é pobre. E assim, tem pais que contam nos dedos o momento do filho atingir a 4ª série, ou dizer que ele não pode estudar, que ele não tem condições de estudar, para retirá-lo da escola e colocar no trabalho e engrossar o orçamento familiar. Isso é cotidiano. Aí eu digo assim, mas senhora, e falo também para o jovem, só existe uma forma de vocês saírem da situação de miséria que se encontram. É através da educação que o teu filho vai ter melhores oportunidades. E eles não conseguem ter essa compreensão.
que o quanto antes ele botar o guri dentro de uma carroça para catar lixo, tanto melhor para ele, porque mais entra dinheiro dentro de casa. E isso até com os incentivos que o governo dá. Que é tamanha a miséria que eles são levados a isso. E aí não retornam mais para a escola. Isso não acontece, como disse o doutor Mariani, com uma família estruturada, onde tem pai, mãe. Esses devem ser os provedores da família e não a criança. Quer dizer, tem pai que conta que o filho cresça logo para poder aumentar o seu orçamento. Essa é a realidade brasileira. Mas o senhor também sabe que a maioria das famílias das periferias não tem sequer a referência paterna, nem há uma figura masculina que represente essa referência paterna. Nós temos a maioria das famílias constituídas por mulheres como chefe da família e uma dúzia de crianças. Mas é por isso que eu estou dizendo, Cláudio Brito, que quando foi colocado aqui, a pessoa trabalhou durante a infância, mas como o doutor Mariano disse, tinha uma família estruturada a orientar. Certo, a questão da família. A questão, isso tinha. Hoje não acontece mais assim, né? A gente sabe disso. Muito antes, pelo contrário. Até porque as famílias, a grande maioria, e a gente não legisla pela exceção, né? A grande maioria dessas famílias, desses jovens, é de famílias sem escolarização e que, portanto, não fazem questão que os seus filhos sejam escolarizados. O nosso empenho, um país civilizado que quer ser de primeiro mundo, como os empresários também querem que seja esse país de primeiro mundo, tem que defender, em primeiro lugar, a educação. Uma educação para todos, ricos ou pobres e de boa qualidade. Graças a Deus que aqui na TV Com não é como na Ferrari. Na Ferrari, o Felipe Massa, Felipe Massa recebeu uma ordem de desacelerar. Eu acabo de receber uma ordem do Rogério Carbonero para acelerar, porque eu estou já sobre o segundo bloco há muito tempo. Nós vamos ao intervalo, já voltamos. Enquanto isso, você responde na interativa. Você concorda de que haja uma regulação toda particular, que deixe claro que entre os 12 e os 16 anos, os adolescentes possam ter trabalho com aprendizagem, com este tipo, quem sabe, de desenho aqui, que de certa forma chegamos quase a um consenso. Se nós temos uma família estruturada, pois bem, que haja atividades típicas com a família, o Ministério Público do Trabalho não se importa com isso. O problema é que a família está desestruturada como um todo. Então, você concordaria com esta fórmula que veio lá da proposta do Dr. Godoy? Não é exatamente a proposta do Ministério Público, fique bem claro. 3299-2361 para dizer sim, como no Tribunal do Júri, explicando bem para o jurado. Quem concorda com o Dr. Godoy diz sim. Quem concorda com as outras posições em debate diz não. Correto? Nós já voltamos. Pela legislação, só podem trabalhar adolescentes com 16 anos. Mas, como na prática não é bem assim, o Conversas Cruzadas veio perguntar às pessoas o que elas acham das crianças exercerem algum tipo de função ou até mesmo ajudarem no sustento da família. Eu acho errado, né? Eu acho que a criança tem que ter o tempo dela de aprendizado, tem que ter, eu acho que o direito dela mínimo é de estudar, de ter a infância dela assegurada, né? Eu acho que trabalho seria na idade adulta, né? Acho que criança não pode trabalhar e nem adolescente também, né? Trabalhar depois dos 18 anos, aí como estagiário, para começar a adquirir alguma experiência, mas não antes disso. Acho que não estão preparados ainda para o mercado. Tu achas que compromete toda a infância? Sim, compromete, porque eles têm que ter o tempo deles de aproveitar o estudo e não ficar trabalhando, né? Se eles estão trabalhando, eles não estão estudando. A criança é para brincar, para ser feliz, para viver a sua época, tá? Tudo tem momentos para crescer, para trabalhar, para ter responsabilidade. Criança tem que ser muito feliz, tem que brincar muito. Eu acho que de jeito nenhum, criança ou adolescente não tem que trabalhar, tem que estudar, tem que se formar, adquirir alguma experiência na vida, né? O trabalho tem que ser para o adulto, o pai, o responsável, alguém que tenha capacidade, né? O senhor acha que o trabalho nessas duas fases da vida não é válido? Eu acho que não. Eu, pelo menos, fui criado assim, não trabalhando, estudando.
vivendo a adolescência, a fase infantil, né, no caso, não deve trabalhar. Só depois dos 14 anos, talvez, né? Bom, nós estamos aí com a opinião dos ouvintes e também dos telespectadores, dos leitores de Zero Hora, o TV Com hoje, a TV Com hoje com conversas cruzadas multimídia. Começamos por telefone, repercutindo o jornal, e temos os e-mails do Rômulo Couto e do Arli Aguiar Ribeiro, que eu quero agradecer. Faça como eles, conversas.cruzadas@tvcom.com.br para mandar a sua opinião. E não esqueça da interativa. Você concorda com atividades de aprendizagem no trabalho entre os 12 e os 16 anos? 3299-2361 para dizer sim, 3299-2362 para dizer não.